Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir no Salmo 126. Salmo 126. Nós lemos no culto de hoje pela manhã que a voz de Deus é poderosa, que a voz de Deus é tremenda, que a voz de Deus faz tremer o deserto, que a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano, que a voz de Deus despede chamas de fogo. Quando você abre a Bíblia, é a voz de Deus que você escuta. E é com tremor e temor que você e eu devemos ter a expectativa de ouvir essa voz. Porque uma coisa é Deus falar, outra coisa é nós escutarmos. Então incline o seu coração, os seus ouvidos, para esta voz. O Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amados, eu quero hoje tratar com vocês sobre restauração. Uma necessidade urgente. E eu quero fazê-lo porque tenho plena consciência e convicção de que a minha vida, a sua vida, a nossa família, estamos precisando de restauração. Eu tenho plena consciência de que você e eu não estamos sendo tudo quanto poderíamos e deveríamos ser. Algo está faltando. E eu tenho certeza de que está faltando a nós poder espiritual. Está faltando a nós a unção do Espírito Santo. Está faltando a nós fome de Deus. Está faltando a nós paixão pelas almas perdidas. Está faltando para nós um genuíno, verdadeiro, poderoso avivamento espiritual. Precisamos de restauração. E esse Salmo 126 nos fala de restauração. E o salmista olha e vê aqui 3 períodos na história de Israel que devem trazer lições para o nosso coração. Se vocês notaram nos versos 1 a 3, ele olha para o passado, e ele tem uma história de salvação a contar, um passado de glória a agradecer. Segundo, ele olha para o presente no verso 4, e ele tem um desafio presente a enfrentar, um presente de crise que precisa de restauração. Terceiro, ele olha para o futuro, versos 5 e 6, e ele tem um investimento futuro a fazer, um futuro de investimento, trazendo uma poderosa promessa. Quando você e eu nos reunimos aqui nesta casa, para ler este texto, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para expor a Bíblia, para pregar a Bíblia, é porque nós temos uma plena consciência de que o Deus que fez
é o Deus que faz. Nós não estamos aqui apenas diante de uma peça antiga, importante. Nós estamos diante do Deus vivo, que fala, que age, que intervém, que se manifesta, que liberta, que cura, que perdoa, que salva, que transforma, que restaura, que derrama do seu Espírito. O Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que arrancou o seu povo dos grilhões da escravidão na Babilônia e restaurou este povo à sua terra, é o Deus que nesta noite conhece a sequidão do seu, do meu, do nosso coração e é poderoso para trazer sobre nós poderosa restauração. Eu gostaria que você, com a Bíblia aberta no texto, olhasse comigo 3 verdades que são nos compartilhadas aqui. Primeiro, as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Veja comigo, por favor, os versos 1 a 3. E aqui é um fato tão importante para nós, irmãos. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, somos uma igreja histórica. É verdade, louvado seja Deus por isso. Mas nós não vivemos apenas de história. Nós não moramos no passado. Nós não cremos apenas no Deus que fez no passado. Nós cremos na imutabilidade de Deus. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Não vivemos apenas de lembranças. A intervenção de Deus é contemporânea. E a primeira coisa que eu destaco aqui no texto é que a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Veja comigo o verso de número 1. Pode ler comigo o verso 1? Vamos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas a grande pergunta é: restaurou de quê? O que havia acontecido? E você vai se recordar do que o pastor Arival acabou de dizer agora há pouco, de uma amarga escravidão, 70 anos. O povo tinha perdido a sua liberdade, a sua pátria, a sua família, o seu templo, o seu culto, as suas festas, o cerco do inimigo, a fome, a espada, o opróbrio, a escravidão tinha chegado. Já imaginaram, irmãos, o que a Babilônia, o mais terrível e poderoso império do mundo, cercar Jerusalém? Não entrar nada, não sair nada, faltar provisão, a fome, o desespero, o exército inimigo entrando e pisando como lama nas ruas, as crianças, os velhos, passando ao fio da espada, saqueando, roubando, espoliando e levando embora tudo para o cativeiro. Ou esse povo está enfrentando coisas terríveis. E eu queria que você, por um momento, fosse comigo para o Salmo 137, porque o Salmo 137 descreve o sentimento desse povo que foi arrancado da sua terra, arrancado da sua cidade, arrancado da sua cultura, arrancado da sua religião, arrancado de suas propriedades, arrancado do seu convívio familiar e levado para uma amarga escravidão, num lugar distante, politeísta, debaixo de opressão. Como é que eles se sentiram? Então olhe comigo algumas coisas. Primeiro, eles viveram uma crise da desinstalação. Está escrito aí no Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estão às margens dos rios da Babilônia, e não em Jerusalém, não na cidade santa, não na cidade do grande rei, não na sua terra, não na sua pátria, não no seu lar. Segundo, eles estão vivendo a crise da apatia coletiva. Olha o verso 1, nós nos assentávamos. Apatia, querido, é desânimo crônico. Apatia é morte da esperança. Apatia é apostar que a crise é imutável. Apatia é aceitar o caos. Todos estão apáticos. Terceiro, a crise da melancolia. Está escrito aí no verso 1. E chorávamos. E chorávamos. Juntos eles faziam o coral do gemido.
Juntos eles formavam a orquestra do lamento, juntos eles formavam a sinfonia do soluço. Eles não cantavam, eles não sonhavam, eles não reagiam à crise. Quarto, a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. Eles estão amargos com o presente. Sabem por quê? Porque eles não largaram o passado. Eles moram no passado. Eles só cantam os cânticos de Sião em Sião. Eles dependuram as suas harpas. Quinto, a crise da mágoa incurável. Se você ler no versículo 5 e 6, ele diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E ele vai dizer no verso 8, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago, do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar a teus filhos e esmagá-los contra uma pedra. Quando eles olham para o futuro, eles querem um holocausto. Quando eles olham para o futuro, eles querem vingança. Quando eles olham para o futuro, não há disposição de perdão. E eles estão nessa situação, queridos irmãos, de uma crise terrível. Passaram-se 70 anos. E Deus intervém de forma milagrosa. E Deus abre as portas do cativeiro. E Deus despedaça os grilhões da escravidão. E Deus arranca esse povo dessa amarga escravidão. E agora eles estão olhando para trás. Agora eles estão olhando pelo retrovisor. E agora eles estão dizendo aí no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi algo maior do que nós esperávamos. Eu pergunto a você nesta noite: você pode afirmar que Deus já libertou você? Você tem uma história de libertação para contar, de como Deus quebrou suas cadeias, de como Deus perdoou os seus pecados, de como Deus libertou você das garras do inferno. Você tem essa história para contar. Segundo, irmãos, a intervenção de Deus produz alegria indizível. Veja comigo o verso 2, ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Se você já foi perdoado nesta noite, se os seus pecados já foram cancelados, se você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, se você tem seu nome escrito no livro da vida, se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, irmão, você precisa alegrar-se com grande e intenso júbilo. Terceiro, a intervenção de Deus produz impacto nos outros e torna-se um poderoso testemunho entre as nações. Olha comigo aí o versículo 2, parte B. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Louvado seja Deus. Quando você é liberto, quando você é perdoado, quando você é salvo, quando você é resgatado das garras do inferno, então isso é um testemunho para as outras pessoas que estão olhando e observando a sua vida e reconhecem que de fato Deus agiu, que Deus manifestou, que Deus operou, que Deus converteu, que Deus transformou, que Deus restaurou. Isso é um testemunho que impacta as nações. Mas mais do que isso, o verso 3 diz que a intervenção de Deus gera reconhecimento sincero. Veja o verso 3 comigo. Pode ler o 3 comigo? Vamos juntos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Primeira coisa, foram grandes coisas que foram feitas, não pequenas coisas. Segundo, foi o Senhor quem as fez. Terceiro, essas grandes coisas foram feitas por nós e não contra nós. Agora preste atenção. Você pode dizer nesta noite que você já foi liberto, que você já foi perdoado, que você já foi salvo, que você já saiu do cativeiro, que as algemas já se romperam, que você não é mais escravo do pecado, que você verdadeiramente é livre. Eu pergunto a você: você tem a alegria da salvação? Você exulta nessa alegria? Você explode a sua alma
e faz jorrar do seu coração catadupas, torrentes de gesto de gratidão e de louvor, e essa alegria indizível e cheia de glória habita no seu coração por aquilo que Deus já fez no seu passado. Vem a segunda lição do texto. Os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Vamos olhar agora que ele sai da perspectiva do passado para a perspectiva do presente no verso 4. Você leu o 4 comigo? Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu não sei se essa tem sido a sua experiência, mas a caminhada com Deus, às vezes, passa por momentos complexos, difíceis. E às vezes nós olhamos para o passado na nossa vida e nos lembramos daquele dia que Deus nos salvou. A alegria do primeiro amor, a alegria da salvação. Aí você começa a caminhar. Anos de vida cristã, anos de lida com a igreja, frequentando a igreja, participando de escola dominical, participando de cultos, de vigílias, de reuniões de oração, de trabalhos os mais variados. E de repente você começa a perceber que essa dinâmica da agenda eclesiástica, da agenda da igreja, é boa, é importante, mas o seu coração vai perdendo o primeiro amor, vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria, vai perdendo o entusiasmo, já não tem mais brilho nos olhos, já não tem mais coração aquecido, já não tem mais alegria e prazer na Bíblia, vira uma coisa automática, põe no piloto automático, vira uma questão mecânica, uma rotina que vai pesando, que vai encharcando a alma de um pesar profundo. E de repente você que já é salvo, não estamos falando de salvação, você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você tem o selo do Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito Santo, mas de repente há uma sequidão na sua alma, há um deserto no seu coração. E é neste momento que esse homem se volta para Deus, com esse clamor: restaura, Senhor, a nossa alma, como as torrentes no Negueb. O que isso significa para nós? Primeiro, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Eu não conheço a história de cada um aqui, mas é provável que você, olhando para o seu passado, se lembre de um tempo em que você foi cheio do Espírito Santo de Deus, que você tinha prazer e deleite em Deus, que você ia para a igreja com aquela alegria, com aquela expectativa. E hoje, talvez alguns de vocês vêm para a igreja e dizem: que canseira, quando é que esse culto vai acabar? Eu não sei, as vitórias do ontem não são suficientes para hoje. Nós temos que andar com Deus hoje, nós temos que ser cheios do Espírito Santo hoje, nós temos que ter paixão pelas almas hoje, nós temos que investir na família hoje. Nós não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Meu amado irmão, as antigas bênçãos não são suficientes para a vida hoje, assim como antigas mágoas não devem estragar o nosso presente hoje. Sansão foi um homem cheio do Espírito Santo, mas ele descuidou e quebrou os seus votos de consagração a Deus. Foi parar num templo pagão, cego, sendo escarnecido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele se descuidou e foi para a cama do adultério. E ele mandou matar o marido dessa mulher com quem adulterou. Ô irmão, em nome de Jesus, os lugares dos grandes avivamentos ontem, hoje, muitos deles são palcos de igrejas mortas, porque as vitórias do passado não são garantias de vitórias hoje. Lugares onde o fogo do Espírito ardia, onde as torrentes do Espírito desciam, hoje tantas vezes são desertos secos, de apatia, de apostasia. Quem sabe, ontem você já foi alguém muito mais comprometido,
E hoje você precisa orar. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Segundo, irmãos, a sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas deve nos levar a um clamor. Por isso o salmista diz: restaura, Senhor. Porque quando você percebe que há uma sequidão, não é para você ficar desanimado, não é para você ensarilhar as armas, não é para você retroceder, não é para você se capitular e se render a esse desânimo, não. Ao contrário, é para que você se desperte, para orar como Isaías orou: ah, se os céus fendesses e tu descesses, para ferver as águas, inflamar os gravetos. Oh meu Deus, ferve de novo o meu coração, esquenta outra vez a minha alma, traz de volta o melhor que eu já tive contigo no passado. Para orar como Elias orou, para os cumes do Carmelo, para botar a cabeça entre os joelhos e clamar aos céus por uma restauração, por uma visitação, por um tempo novo da manifestação da glória de Deus na terra. Sabe o que me traz esperança, irmãos? É que os avivamentos nasceram do ventre da crise. Do ventre da crise. É quando nós reconhecemos que há uma crise. É quando nós reconhecemos que é uma sequidão. É quando nós reconhecemos que nós estamos aquém. É quando nós reconhecemos que nós precisamos mais. É quando nós reconhecemos que nós precisamos desesperadamente da manifestação de Deus no nosso meio. É quando nós reconhecemos que nós precisamos entrar por essas portas, não porque é domingo e porque nós somos domingueiros e religiosos, mas porque nós temos fome de Deus, fome de Deus, fome de Deus. Atos 2, os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus, até que eles se ponham em oração, em expectativa da visitação de Deus. E quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, agora esses homens são trancados, não por medo, mas por falta de medo. Agora estão prontos a ir para a prisão, estão prontos a enfrentar açoites, estão prontos a enfrentar a morte, porque eles estão revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu olho para os cenários da história, o que estava acontecendo na Inglaterra, numa época em que as igrejas estavam vazias, que os pregadores não acreditavam na Bíblia, que os cultos eram cultos mortos, que os sermões eram sermões vazios, que os auditórios estavam sonolentos, em que todos olhavam para a igreja e profetizavam e vaticinavam que ela iria acabar, quando não havia nenhuma esperança de que aquele vale de ossos secos pudesse se levantar como um exército, é que Deus soprou sobre a igreja. Nenhuma crise, irmãos, é o ponto final da igreja. Nenhuma crise pode trazer desalento para a igreja. É quando nós reconhecemos a nossa crise pessoal e clamamos aos céus, é que Deus fende os céus. É quando nós temos um coração sedento, é quando a terra está seca, é que Deus manda sobre ela a sua chuva. É quando nós reconhecemos que nós precisamos de avivamento, que Deus nos visita com as torrentes dos céus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas notem, irmãos, terceiro lugar, que a restauração é obra soberana de Deus. O versículo 4 diz: restaura, Senhor. O que significa isso? Significa, meus amados irmãos, que a nossa igreja local aqui, ou a nossa denominação, podem chegar a uma conclusão: nós precisamos de avivamento. E pode escrever um documento: nós vamos nos restaurar. Nenhum efeito, porque a restauração não se produz de baixo para cima. Não é o homem que promove a sua restauração. Nenhum decreto ou lei humana produz restauração. Nós não produzimos avivamento. Ele vem do céu.
Ele vem de Deus. É obra soberana do Espírito Santo. Não agendamos avivamento. Não marcamos a data dele chegar. Nós só podemos clamar aos céus. Nós só podemos preparar o caminho do Senhor. Nós só podemos inclinar o nosso coração para Ele. Nós só podemos içar as nossas velas para que elas possam receber o vento do Espírito Santo. É na verdade uma obra de Deus. Por isso deve ser o nosso clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Pense comigo em Ezequiel capítulo 37. O profeta está tendo uma visão. Ele é levado para um lugar onde tem um vale de ossos secos, sequíssimos. Não tem vida. A morte está presente. Não há sinal de vigor ali. E uma pergunta é feita ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu sabes. Eu fico olhando hoje, pastor Arival, para o cenário da Europa, berço do protestantismo, onde aconteceram tantos avivamentos espirituais, as igrejas morrendo, os templos fechando-se, os templos se transformando em museus, em bares. E eu fico olhando aquele cenário, e talvez como o profeta Ezequiel, a gente olha e diz: é um vale de ossos secos. Será que há esperança para a igreja da Europa? Será que esse vale de ossos secos pode receber vida? Será que um tempo novo pode vir nesse tempo de apostasia? E a sua e a minha, a nossa resposta é essa: Senhor Deus, tu sabes. Porque se Deus resolver soprar o seu espírito, o vale de morte se transforma num reduto de vida. Aquilo que está morto começa a reviver. Olha para o Brasil, olha para a igreja brasileira, olha para a nossa igreja, olha para esta igreja, olha para a sua família, olha para o seu coração. Será que ele pode ser reavivado? Será que você pode ter entusiasmo? Será que você pode se alegrar em Deus? Será que você pode se exultar em Deus? Será que a sua vida cristã pode sair da mediocridade para uma vida plena e cheia de Deus? Será que você pode reverdecer e frutificar para a glória de Deus? Será que você pode ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus? Será que você pode ser poderosamente usado nas mãos de Deus? E a resposta é: Senhor Deus, tu sabes. Talvez entre nós aqui, o crente mais fraco, talvez entre nós o crente mais apagado espiritualmente, pode ser levantado por Deus para ser cheio do Espírito Santo de Deus e produzir uma mudança e revolução nessa nação. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Mas em quarto lugar, irmãos, a restauração, ela é fruto da oração fervorosa. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. É quando a igreja ora. E eu estou tão grato a Deus pela vida desta igreja, que se as pessoas não estão orando, não é por falta de agenda de oração. Hoje nós temos uma geração, irmãos, que tem fome de livro, mas não tem fome de Deus. Uma geração que lê livros sobre oração, prega sobre oração, tem boa teologia sobre oração, mas não conhece a intimidade de Deus pela oração. E se eu quero restauração para a minha vida, se eu quero restauração para a minha igreja, eu preciso orar. Foi quando Jesus orou que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi quando a igreja primitiva orou que o Pentecoste veio e o Espírito Santo foi derramado sobre ela. Foi quando Elias orou que a chuva caiu. E se nós queremos uma restauração da parte de Deus, nós precisamos orar. Pastor Arival tem ido várias vezes à Coreia. Os irmãos coreanos têm vindo até aqui. E eu, quando fui lá, fui muito impactado com algumas coisas que vi e ouvi. Igrejas que dedicam 70% do seu tempo
pastores que dedicam 70% do seu tempo para buscar a face de Deus. A nossa geração está muito ocupada com tantas coisas. Nós confiamos mais em nós, nas nossas forças, nas nossas ferramentas, no nosso conhecimento, na nossa teologia, na nossa metodologia, na nossa abordagem. E nós precisamos redescobrir o que é depender de Deus. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte. Mas se você perceber, esse pedido, em quinto lugar, de restauração, não passa por obra humana, mas é um milagre de Deus, porque Ele diz o que Ele quer. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o que é isso? O Neguebe é o maior deserto da Judeia. Para quem conhece essa geografia, são montanhas e vales, secos, mortos, sem vida, areia quente, pedra escaldante, cenário de morte. 11 meses sem uma gota d'água, mas de repente, num mês de chuvas caem. E de repente você encontra aquelas valetas profundas, secas, áridas, areias escaldantes, e a chuva vai descendo, e as águas vão escorrendo, e rios vão se formando, oásis vão se formando, e por ali tudo reverdece, ali tudo frutifica, ali tudo passa a ter vida. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que faz o deserto florescer, é o Deus que hoje pode fazer o seu coração reverdecer para a glória de Deus. O mesmo Deus que muda o cenário da natureza, é o Deus que é capaz de restaurar a sua alma nesta noite. Há um fim para essa sequidão na sua alma, há um fim para esse deserto no seu peito. Deus não criou você, Deus não salvou você, Deus não restaurou a sua vida para você viver um deserto espiritual, para você ser seco espiritual, para você viver uma vida medíocre espiritualmente. Deus quer restaurar a sua sorte, como Ele restaura as torrentes do Neguebe nesta noite. Se eu pudesse perguntar para você, como é que você se avalia hoje, honestamente, na presença de Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Você pode afirmar que você está cheio do Espírito Santo? Há evidência disso na sua vida? E eu quero recordar a você o texto de Ezequiel 47. Quando o profeta tem uma visão das águas que brotam de dentro do santuário, debaixo do altar. E essa água se forma num rio, E de repente ele começa a caminhar, e as águas estão aqui, lá no tornozelo. De repente ele avança um pouco mais, e as águas estão aqui no joelho. Depois ele avança um pouco mais, e as águas estão aqui nos lombos. Depois ele avança mais, e as águas são volumosas, um rio caudaloso, ele é levado por essas águas. Talvez, irmão querido, você tenha uma experiência apenas de águas lá nos seus tornozelos. E Deus quer avançar um pouco mais, para que você tenha águas nos joelhos, água nos lombos. E daqui a pouquinho você vai ser levado por este rio do Espírito Santo. De você ser cheio do Espírito Santo, de você viver na plenitude do Espírito Santo, de você frutificar o fruto do Espírito Santo, de você ser governado pelo Espírito Santo, e você se deleitar no Espírito Santo, e você ter prazer em ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus, e você viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e viver na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Eu olho para os homens de Deus do passado, os grandes avivalistas, e mesmo na dinâmica do ministério, havia momentos em que eles sentiam que havia uma sequidão. Porque a plenitude do Espírito Santo de ontem não serve para hoje. E eles paravam, eles oravam, eles jejuavam, eles pediam que Deus trouxesse de volta essa plenitude.
Às vezes, quando nós sentimos que estamos secos, a gente muda de método, a gente cria mais um programa, a gente faz mais alguma coisa, inventa outra coisa. Meu amado irmão, Deus está procurando não melhores métodos, Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus quer restaurar nossa sorte. Deus quer restaurar nossa alma. Deus quer fazer um milagre de restauração na nossa vida nesta noite. Mas finalmente, queridos, esse texto olha não apenas para o passado para contar o que Deus fez, não apenas para o presente para contar o que Deus pode fazer, mas esse texto olha para frente. A semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Você pode ler comigo os versos 5 e 6, vamos juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Notem vocês que a semeadura é dinâmica, exige sair, exige andar, exige chorar. E eu pergunto a você hoje, honestamente, você tem semeado? Você tem levado as pessoas que trabalham com você a palavra de Deus? Lá na sua escola, jovem, lá na universidade, moço, moça, você partilha o evangelho que transformou a sua vida para os seus colegas, para os seus professores? Ou você é um agente secreto do reino de Deus? Mas vamos um pouco mais. Você tem se deslocado propositadamente para falar de Cristo para alguém? Quem sai andando. Mas vamos um pouco mais. Você já tem chegado ao ponto das lágrimas, de chorar pela salvação de alguém, de desejar tão ardentemente que alguém seja salvo a ponto de você chorar para que essa pessoa seja alcançada pela graça de Deus. Há essa paixão em nós. Há esse entusiasmo em nós, há esse compromisso em nós. Agora notem, quem sai andando e chorando enquanto semeia. O que significa isso? Quem semeia não semeia com a boca apenas, semeia com as mãos. E isso implica num estilo de evangelismo que vai além de palavras, mas também de testemunho. Em outras palavras, nós não podemos pregar apenas aos ouvidos, precisamos também pregar aos olhos. É o que Jesus fazia. Os apóstolos faziam isso. Era a palavra com demonstração de poder. E sabe, irmãos, hoje você e eu precisamos dessa restauração, porque às vezes nós até falamos, mas eu não sei se nem nós acreditamos no que estamos falando. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que nós falamos? Isso me lembra da experiência de David Hume, patrono dos agnósticos da Inglaterra do século XVIII. Aquele homem que acreditava que se alguém queimasse uma Bíblia, estava prestando um bom serviço à humanidade. E um dia esse famoso e importante filósofo foi visto em Londres correndo na rua. Não era seu hábito fazer isso, e alguém olhando num gesto tão inusitado, perguntou: David Hume, onde você está indo? Correndo assim? Ele respondeu: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. Isso provocou um impacto ainda maior. E a pessoa perguntou: mas você não acredita no que ele prega? Acredita? Ele respondeu: não, eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita no que prega. Você acredita no que você prega? Você faz isso com entusiasmo, com vigor, com convicção, no poder do Espírito Santo?
Mas mais, irmãos, nós precisamos regar o solo com as nossas lágrimas. Em outras palavras, precisamos aprender o evangelismo das lágrimas, como Jesus, que chora diante de Jerusalém. Como Paulo, que chorava pelo fato dos seus patrícios rejeitarem a graça de Deus. Como Robert McKenna na Escócia no século XIX, subia ao púlpito e só no fato de subir, diz o texto, diz a história, que as pessoas começavam a chorar. Isso porque lá ele começava a chorar pelas almas, lá no seu escritório. Como William Buff dizia para os seus missionários que iam para diversos lugares no mundo, quando reclamavam que o lugar estava muito difícil, que não havia conversões, o povo era muito duro, ele disse: então, experimentem o evangelismo das lágrimas. Temos nós experimentado isso? Eu quero concluir lembrando a você da história de um pastor e missionário presbiteriano da Escócia. O primeiro missionário escocês além fronteiras, Alexander Duff. Esse homem foi para a Índia. Esse homem dedicou sua vida na Índia, pregando o evangelho. Final da vida, ele estava muito doente. E ele resolveu voltar para a Inglaterra, para a Escócia, para convocar outros obreiros para irem para a Índia, para fazer a obra. E numa grande conferência, num auditório seleto como este, Alexander Duff se levanta e prega, e faz um veemente apelo, para que obreiros jovens se levantassem, para continuar o trabalho missionário na Índia. Quando ele fez o apelo, o desafio, nenhum rapaz, nenhum moço, se levantou para ir à frente, para atender o apelo. Ele continuou o seu apelo, ninguém respondeu ao seu apelo. Ele ficou tão emocionado, comovido, que ele sofreu um problema cardíaco no púlpito, desmaiou no púlpito. Os médicos retiraram-no imediatamente para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito, e para surpresa dos médicos, quando ele recobra sua consciência, ele diz: me levem para o púlpito de volta. E o médico disse: o senhor não pode, o senhor está muito fragilizado, o senhor não tem condições de voltar ao púlpito, o senhor não pode se emocionar. Ele diz: me voltem para o púlpito, eu não terminei meu apelo. E quando ele volta para o púlpito, ele se dirige à assembleia nesses termos: se a rainha da Inglaterra convocasse vocês para qualquer lugar do mundo, para irem como embaixadores, vocês iriam com orgulho. Pois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, convoca vocês para irem e vocês não querem ir. Pois irei eu, velho, doente, cansado, não poderei fazer muita coisa, pelo menos morrerei às margens do Ganges, e aquele povo saberá que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o evangelho. Fechou sua Bíblia, silenciosamente se retirou. Quando ele ia se retirando, dezenas e dezenas de jovens se levantaram e foram à frente, se dispondo a continuar a obra missionária na Índia. Qual é o seu compromisso com essa semeadura? Saindo, andando, chorando, semeando. Se você fizer isso, há uma promessa: você voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Talvez nenhuma alegria seja maior para você do que alguém se aproximar de você, apertar a sua mão, dizer: muito obrigado, porque um dia eu ouvi a sua pregação, eu estava perdido e Jesus me alcançou. Talvez nenhuma recompensa será maior do que essa, de que alguém um dia escrever para você, dizer: olha, você foi um instrumento de Deus para que eu conhecesse o evangelho. Talvez nenhuma alegria seja maior do que essa, de que você está numa sala de aula e o seu colega de turma chegar para você e dizer: olha, glória a Deus pela sua vida, porque você um dia resolveu falar para mim do evangelho e a minha vida foi transformada.
Louvado seja Deus, você poder chegar diante do trono da graça de Deus, não de mãos vazias, mas de mãos cheias, com os frutos abençoados do trabalho que Deus lhe confiou, e você foi fiel nessa semeadura. Eu quero orar por você nesta noite, porque você e eu precisamos de restauração. Você tem uma história para contar do que Deus já fez, mas hoje, agora, você precisa de restauração. Hoje, agora, você precisa de um renovo, de uma visitação do céu. Que as torrentes do Espírito caiam sobre a sua vida. Hoje, você e eu precisamos deste sopro do Espírito Santo. Dessa chuva, dessas torrentes, que trazem alento e vida e vigor para o nosso coração. Oh, como eu preciso disso. Oh, como eu anseio por isso. Como eu aguardo isso. Nenhum encanto da terra, nenhuma riqueza do mundo, nenhum prazer desta vida substitui essa visitação poderosa do Espírito Santo. Oh, como nós aguardamos aquele tempo, onde as pessoas visitadas por Deus tinham sede de Deus, tinham prazer em Deus, tinham deleite em Deus. E a vida foi restaurada. Ah, como nós esperamos esse dia. Quem sabe nesta noite você se levante: Senhor, eu quero não apenas ser restaurado, eu quero a partir de hoje semear, ainda que com lágrimas, na certeza de que os frutos virão para a glória do teu nome. Curva a sua fronte, por favor. Quem nesta noite aqui reconhece que precisa de restauração? Levanta a sua mão. Quem reconhece que precisa de restauração? Glória a Deus. Quantos anseiam ardentemente por isso? Quantos anseiam ardentemente por isso? Levante a sua mão. Louvado seja Deus. Pois Deus está aqui, irmãos. E Ele é o Deus que restaura. E Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que pode fazer milagres na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Ponha-se em pé. Pastor Arival, ore por nós, por favor. Eu levantei a mão. Você levantou também? Eu queria convidar para a gente ajoelhar. Você topa? Senhor nosso Deus, derrama sobre nós neste momento espírito de graça e de súplica, Senhor. Quebranta os nossos corações. Quebranta a nossa soberba, a nossa altivez. Liberta-nos, ó Deus, da incredulidade, da idolatria. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Que o nosso coração seja moído pelo Senhor agora. E que haja uma ação sobrenatural do Teu Santo Espírito na vida da Tua igreja nesse momento. Na minha vida, na vida de cada irmão. Que seja algo produzido pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Nós temos verdades na mente. Nós temos conhecimento teológico, doutrinário. Conhecemos a sã doutrina. Deus, que o Espírito Santo possa vir sobre nós e fazer com que essas verdades queimem o nosso coração. Que essas verdades, ó Deus, sejam reais na minha vida, na vida da Tua igreja, Senhor. Deus, tira-nos do abatimento, tira-nos, ó Deus, da frieza espiritual, da falta de compromisso. Deus, que o Senhor seja o grande desejo da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Que todas as coisas sejam colocadas em primeiro lugar, em segundo lugar, e que o Senhor seja a grande porção da nossa alma, da nossa vida, Senhor.
Nós precisamos, Pai, nós necessitamos. As famílias precisam da tua igreja, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos velhos, os nossos idosos. Deus, a nossa liderança, Pai, tem misericórdia, Senhor, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de ministério, Senhor. Que toda essa apatia, que todo esse desprezo, Pai, pelas tuas coisas, pela vida de oração, pela vida de meditação, Pai, fenda os céus agora e desce sobre nós com graça, com poder, com alegria, com restauração. Deus, faça florescer a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos. Tira de nós o pecado, a tristeza. Santifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Levanta o teu povo para orar aqui, Senhor, para buscar a tua face. Temos os cultos pela manhã, temos as vigílias, temos os grupos pastoreiros, tem uma agenda tão grande, Pai, de oração, mas nós não vamos orar, nós não viemos orar. Isso não é prioridade, é tanta coisa, Pai. Muitas vezes o cuidado com a saúde física, com a estética do nosso corpo é mais importante do que as coisas do Senhor. E por isso, ó Deus, há tanta tristeza, há tanto sofrimento, há tanta angústia. Há bênçãos materiais, há bênçãos muitas vezes, ó Deus, de fartura, mas a alma está seca. A tristeza, a angústia, a desapontamento. Olha para nós nessa noite, a começar em mim, a começar na minha casa, a começar na casa de cada líder da tua igreja. Deus, olha para nós, restaura-nos nessa noite. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.